Será que o seu corpo está preparado para suportar o treino que você está fazendo? No primeiro vídeo dessa série falamos sobre a carga que o treinamento impõe ao corredor. Agora precisamos olhar para o outro lado dessa relação. Qual é a capacidade que você tem para suportar essa carga? Porque uma mesma sessão pode produzir respostas muito diferentes em pessoas diferentes. Um treino de 10 km pode ser relativamente leve para um corredor experiente, representar um estímulo importante para outro e ser excessivo para alguém que ainda está começando. E isso acontece porque cada corredor chega ao treinamento com uma história própria. Alguns praticaram esporte durante muitos anos, outros passaram grande parte da vida sedentários, alguns já possuem boa base de força e condicionamento. Outros ainda estão desenvolvendo essas capacidades enquanto começam a correr. Há quem tenha acumulado muitos anos de treinamento e quem esteja dando os primeiros passos. Por isso não basta perguntar apenas qual treino você fez, também precisamos perguntar quem é o corredor que realizou esse treino. E essa diferença entre carga aplicada e capacidade de suportá-la é fundamental para entendermos por que determinadas situações podem aumentar o risco de lesão. A corrida exige muito mais do que disposição para correr. A cada passada, o corpo precisa absorver forças, estabilizar articulações, produzir movimento, controlar o impacto e utilizar músculos, tendões e outras estruturas de forma coordenada. Para suportar essas demandas, o corredor precisa desenvolver capacidades como força muscular, resistência muscular, condicionamento cardiorrespiratório, coordenação e controle do movimento, capacidade de recuperação, tolerância progressiva às cargas da corrida. Quando essas capacidades ainda não acompanharam a demanda do treinamento, o risco pode aumentar, mas é importante fazer uma distinção. Não existe um nível único de força ou condicionamento que seja obrigatório para todos os corredores. O que importa é a relação entre a capacidade atual da pessoa e aquilo que o treinamento estava exigindo dela. Um corredor pode não ter a força considerada elevada em uma avaliação geral e ainda assim estar preparado para as demandas do seu nível de corrida. Isso acontece entre outros fatores porque não devemos analisar a força apenas pelo valor absoluto que uma pessoa consegue produzir. Para a corrida também é importante considerar a força relativa, ou seja, a capacidade de produzir força em relação ao próprio peso corporal. Imagine dois corredores que conseguem realizar o mesmo exercício com a mesma carga. Se um deles pesa menos, essa carga representa uma proporção maior do seu próprio peso. Essa é uma maneira simples de entender o conceito de força relativa. E é por isso que, ao avaliar a força de um corredor, não devemos olhar apenas para a carga absoluta que ele consegue movimentar, mas também para a sua relação com a própria massa corporal. Na corrida, essa relação é especialmente importante porque o corpo precisa produzir força repetidamente para deslocar a própria massa, sustentar o movimento, absorver as forças a cada passada e manter a estabilidade durante o percurso. Por isso, um corredor não precisa necessariamente apresentar níveis elevados de força absoluta para estar bem preparado. O que importa é se sua capacidade de produzir e controlar forças é compatível com as demandas do treinamento que realiza. E existe ainda outro ponto. Mais força ou cargas maiores na musculação nem sempre significam um melhor desempenho na corrida. A partir de determinado nível, dependendo do volume, da intensidade e da recuperação disponível, o treinamento de força começa a competir com a própria corrida pelos recursos de recuperação do corredor. Lembro-me de um aluno que chegou ao treinamento já habituado a trabalhar com cargas elevadas na musculação. Apesar de sua boa capacidade de força, seu desempenho na corrida não evoluía como esperávamos. Quando redimensionei as cargas, tornando o trabalho de força mais compatível com as demandas e os objetivos da corrida dele, ele passou a correr bem melhor. O objetivo, portanto, não é desenvolver o máximo possível de força isolada, mas desenvolver a força necessária para sustentar aquilo que o corredor precisa fazer. E essa compatibilidade depende do nível de corrida, do volume e da intensidade dos treinos, da experiência do corredor e de suas características individuais. Mais força nem sempre significa melhor corredor.
A força precisa ser suficiente e adequada para a demanda que o corredor enfrenta. Esse é um ponto que merece atenção. Muitas vezes o corredor percebe uma melhora rápida no fôlego, começa a correr mais tempo, sente que a respiração está controlada e percebe que consegue manter o ritmo mais forte. Então ele conclui: estou conseguindo correr bem, posso aumentar bastante o treinamento. Mas o condicionamento cardiorrespiratório nem sempre evolui no mesmo ritmo que a capacidade dos músculos, tendões, ossos e outras estruturas de tolerar cargas maiores. O corredor pode sentir que tem motor para correr mais, enquanto algumas estruturas ainda estão se adaptando à nova demanda. Sendo assim, a sensação de estar bem não deve ser o único critério para aumentar o volume, intensidade ou frequência. A evolução precisa considerar o organismo como um conjunto. Uma pessoa que praticou esportes durante muitos anos não começa necessariamente no mesmo ponto de alguém que passou décadas sem atividade física. O histórico esportivo pode contribuir para maior familiaridade com o esforço, melhor controle do movimento, experiência com treinamento, maior capacidade de perceber sinais do corpo e para uma base física construída ao longo do tempo. Mas isso também não significa que todo ex-atleta já esteja preparado para correr qualquer distância ou intensidade. A especificidade continua valendo. Um ex-jogador de futebol, por exemplo, pode ter força, potência e experiência esportiva, mas ainda precisa de adaptação progressiva ao volume repetitivo da corrida. Da mesma forma, um ciclista pode apresentar excelente capacidade cardiorrespiratória, mas não possuir inicialmente a mesma tolerância muscular e estrutural aos impactos da corrida. E foi exatamente isso que tive a oportunidade de observar com os ciclistas na prática. Um dos casos mais marcantes que acompanhei foi o de um ex-nadador que apresentava características físicas e potencial para se tornar um dos melhores corredores brasileiros dos 800 metros. No entanto, lesões recorrentes acabaram interrompendo essa trajetória. Havia limitações estruturais que dificultavam a continuidade do treinamento e impediam que seu potencial fosse desenvolvido plenamente na corrida. Esse caso mostra que a experiência esportiva anterior pode oferecer uma base importante, mas não garante que o corpo terá a mesma capacidade de suportar as demandas específicas de outra modalidade. A experiência anterior ajuda, mas não substitui a adaptação específica. Não é apenas tempo de vida esportiva que conta. O tempo de prática na corrida também influencia a capacidade de suportar determinadas cargas. Um corredor que treina regularmente há vários anos acumulou adaptações que não aparecem de um dia para o outro. Ele desenvolveu ao longo do tempo maior experiência com diferentes volumes, treinos intensos, corridas longas, períodos de recuperação, ajustes de ritmo, percepção da fadiga e resposta do corpo às cargas. Isso não torna esse corredor invulnerável, mas pode fazer com que ele tolere determinadas demandas que ainda seriam inadequadas para alguém com pouca experiência. É por isso que copiar o treino de um corredor mais experiente pode ser um erro. Você pode até conseguir completar a sessão, mas completar um treino não significa necessariamente estar preparado para absorver aquela carga e se recuperar dela. Uma lesão anterior também faz parte da história do corredor. Quem já teve uma lesão pode apresentar redução temporária da capacidade física, perda de força ou resistência, mudanças no padrão do movimento, receio de voltar a correr, menor tolerância após um período de afastamento. Mas ter sofrido uma lesão não significa que a pessoa estará condenada a se lesionar novamente. O histórico é uma informação importante, não uma sentença. Ele ajuda a entender quais estruturas já foram sobrecarregadas, como aconteceu a recuperação e quais cuidados podem ser necessários no retorno aos treinos. E existe um erro comum nesse processo. O corredor melhora da dor e conclui que recuperou a capacidade que tinha antes. Mas a ausência de dor não significa necessariamente que o corredor já esteja preparado para voltar imediatamente ao mesmo volume, ritmo ou intensidade. A volta precisa respeitar a capacidade atual e não apenas a memória do que o corredor fazia antes. A idade também pode modificar a forma como o corpo responde ao treinamento. Com o passar dos anos, algumas adaptações podem exigir mais tempo e a recuperação pode se tornar um fator ainda mais importante.
Mas idade não deve ser usada como mais uma sentença. Existem corredores mais velhos, com grande experiência, excelente capacidade física e muitos anos de treinamento consistente. E existem corredores jovens que ainda não desenvolveram a base necessária para suportar determinadas cargas. Por isso a idade precisa ser analisada junto com o histórico esportivo, experiência na corrida, condição atual, rotina, recuperação, objetivos, resposta individual ao treinamento. A questão não é apenas quantos anos você tem, mas como está o seu corpo hoje e o que ele vem conseguindo sustentar. Cada organismo possui características próprias. Existem diferenças relacionadas à estrutura corporal, à composição corporal, à capacidade de adaptação ao histórico familiar e a outros fatores individuais, incluindo possíveis predisposições que nem sempre são conhecidas antes do início do treinamento. Ao longo da minha experiência como treinador, já acompanhei corredores que mesmo no início do processo, com cargas leves e aparentemente adequadas, desenvolveram uma fratura por estresse na tíbia. Isso não significa que a carga tenha sido necessariamente prescrita de forma incorreta. Também não significa que exista sempre uma única explicação. Significa que o corpo não responde apenas ao que está escrito na planilha. Existem características individuais que podem influenciar a forma como cada organismo tolera e se adapta às cargas. Por isso, o planejamento precisa ser individualizado, mas também acompanhado e ajustado conforme a resposta do corredor. Mesmo um treinamento bem estruturado não elimina completamente todos os riscos. O objetivo é reduzir os fatores que podem ser controlados, observar os sinais do corpo e adaptar o processo sempre que necessário. Às vezes, o corredor acredita que consegue suportar determinada carga porque já foi atleta, porque tem boa genética, porque está motivado ou porque acredita que aguenta. Mas o corpo responde à capacidade que existe hoje e não apenas ao potencial que a pessoa imagina ter. É possível que alguém tenha grande potencial para evoluir e ainda assim esse potencial precisa ser construído por meio de adaptações progressivas. Na corrida, não basta saber onde o corredor pode chegar, é preciso entender onde ele está agora e qual é o próximo passo que o corpo consegue sustentar. Sendo assim, a individualização não é apenas adaptar o treino ao objetivo, mas ajustar a carga à capacidade atual e experiência, ao histórico e à resposta de cada corredor. Em resumo, a mesma carga não representa o mesmo desafio para todos. O treinamento precisa considerar quem é o corredor, o que ele já construiu, o que seu corpo consegue suportar hoje e quanto tempo será necessário para desenvolver novas capacidades. Porque na corrida, evoluir não é apenas fazer mais, é desenvolver progressivamente a capacidade de suportar o que vem depois. Mas mesmo uma carga adequada para a capacidade física do corredor pode se tornar excessiva quando a recuperação não acompanha o treinamento. É isso que vamos ver no próximo vídeo. E se você gostou desse aqui, corre e aperta lá o botão do like, se inscreve no canal, porque vem muito mais e bons treinos!